Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, vamos agora para a nossa segunda aula de cálculo, né? Seguindo os nossos estudos sobre as funções, antes de propriamente nós entrarmos no cálculo, né? Na parte de cálculos de limites, cálculos de derivadas e integrais, porque é muito importante a gente lembrar esses conceitos de funções. Então, vamos lá. Hoje a gente vai estudar a função de valor absoluto e funções por partes. Né, como eu já tinha dito para vocês, os livros que eu indico, né, que eu tenho usado também como bibliografia para mim. Mas o que seria a função valor absoluto, né, ou modular, que como se chama? Né, a gente tem que lembrar que a função valor absoluto é, né, um número real x definido da seguinte forma: o módulo de x ele vai ser igual a x para todos os valores maiores ou iguais a zero, ou ele vai ser menos x para os valores negativos. Né? O que isso implica? Implica o seguinte, ó, módulo de um número positivo segue sendo um número positivo. O módulo de um número negativo vai ser o mesmo número, só que positivo. O módulo de um número positivo é igual a ele mesmo. Então, de modo geral, né, de uma forma mais popular, a gente pode dizer o quê? Que o módulo ele transforma em positivo todos os valores negativos. Tá bom? E uma coisa muito importante, como é que a gente aplica, né? Como é que a gente vê os módulos, né? Os módulos a gente consegue ver mais diretamente quando a gente faz aplicações em gráficos, tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. A gente tem que resolver esses três gráficos aqui e achar a função módulo deles três, tá? Vamos lá, então. Vou fazer com vocês aqui. Então, no item A, a gente tem essa função do primeiro grau. Vou desenhar o gráfico aqui com vocês, fazer um esboço, né, para a gente ter uma ideia. Então, no item A, a gente tem o eixo x e o eixo y. Vou arrumar esse x aqui. O que acontece? A gente sabe que isso aqui é uma função crescente, porque o a, né, é positivo, e corta no y igual a 3. Então, é uma função crescente deste tipo. O que vai acontecer? Quando a gente usa o módulo, todas as coisas que estão negativas abaixo do eixo y, elas vão para cima. Então, aqui, ó, é o gráfico da f de x igual a x mais 3. O que vai acontecer? A gente vai fazer o gráfico da nossa nova função, que agora é o módulo dela. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu trocar a cor aqui. Agora a nossa função de interesse, ó, é f de x igual ao módulo de x mais 3. Certo? Então, o que acontece? Nós temos aqui a nossa parte negativa, cortando no 3. O que aconteceu? Toda essa parte negativa vai ser refletida para cima. Então, o nosso gráfico, no final das contas, a gente apaga essa parte negativa e o gráfico do módulo de x mais 3 é este aqui. Nossa segunda função ali, ó. Opa, cor errada. Cor dos módulos. Primeiro fazer o geral. Então, no item B, a gente tem esta função, a função seno, que ela é limitada entre 1 e menos 1. Se caso tu não lembre disso, tem uma playlist aqui de trigonometria em que eu explico como que chegam nestes valores, tá? Eu só vou apagar aqui que eu vou estender ela um pouquinho mais para frente para ficar melhor para a gente enxergar. Então, o que acontece? Certo? O seno de 0 é 0. Deixa eu só botar aqui esses pontilhados. A função seno, ela é basicamente deste tipo, tá bom? Vai nessa aula lá de trigonometria que eu te indiquei, e aí tu vai ver como é que a gente consegue chegar na construção deste gráfico. Agora vamos fazer o nosso... e ela é periódica, né? Ela segue para ambos os lados infinitamente. Então agora vamos começar a fazer o gráfico do nosso módulo. Então agora a nossa função mudou, não é mais f de x igual a seno de x. Então a nossa f de x agora é módulo do seno de x. Tá bom? Então o que acontece, ó? Onde é negativo
vai se tornar positivo. Então toda essa parte que está aqui embaixo vai se refletir novamente aqui, certo? Isso vai se repetir para todos os lados, sempre, tá bom? Acabei de ver aqui que eu me equivoquei na ordem dos exercícios, mas não tem problema, tudo bem. Vamos fazer agora ali, vamos chamar de C, o nosso, deixa eu botar aqui, só que f de x é igual a seno de x. Então vamos agora para esse último exemplo aqui, dessa primeira parte. Então a nossa f de x é igual a x. É uma função crescente passando no c igual a zero. No b igual a zero, desculpem. Tá bom? Então como é que a gente vai fazer agora um módulo dessa função? Da seguinte forma, eu vou fazer aqui embaixo, para não ter problema de sair fora da nossa tela. Então agora, vamos fazer aqui, ó. A nossa f de x vai ser igual ao módulo de x. Sempre faz as duas, que daí tu não vai ter perigo de errar, porque tu vai entender o que está acontecendo, ó. Então tudo que está negativo vira positivo, tá bom? Conseguiu pegar aqui? Conseguiu entender? Vamos voltar agora lá para os nossos slides. Então a gente resolveu esses exemplos. Vamos ver aqui o que mais acontece. A gente tem aqui algumas propriedades do módulo, né? Desculpem. Vamos voltar. A gente tem algumas propriedades do módulo que a gente consegue ver aqui, ó. Seja A, B números reais, né? Essa tabela de propriedades eu tirei do livro do Anton de cálculo, tá? Que é um dos que eu indico ali. O que ele diz, ó? O módulo de menos A é igual ao módulo de A, que é um número e seu negativo tem o mesmo valor absoluto, o mesmo módulo. A multiplicação, ó, o módulo da multiplicação é igual à multiplicação dos módulos. Então, o valor absoluto de um produto é igual ao produto dos valores absolutos. A divisão, o módulo da divisão é igual à divisão dos módulos, desde que o b seja diferente de zero. E aqui a gente tem uma coisa chamada desigualdade triangular, muito importante, por sinal, que diz o quê? Se tu tem o módulo de uma soma, a mais b, ela vai ser menor ou igual que o módulo de a mais o módulo de b. Tá bom? Bom, se encaminhando agora para o fim da nossa aula, todas essas nossas aulas não são tão longas, para vocês pegarem devagarinho cada conceito e conseguindo enxergar direitinho, porque depois vai fazer falta quando a gente entrar nas partes mais avançadas do cálculo. Então, o que é uma função definida por partes, certo? Então, o que acontece? A própria função valor absoluto é uma função definida por partes, porque a gente tem que ela é x para os valores maiores ou iguais a zero e menos x para os valores menores que zero. Então a gente tem ela dividida por partes. O que quer dizer isso? Uma função por partes é aquela que a gente tem um resultado diferente para cada intervalo distinto. Eu tenho uma relação diferente para cada intervalo distinto. Aqui a gente tem um exemplo de uma função definida por partes, que diz o seguinte, ó, f de x vai ser igual a zero, a gente sempre lê de cima para baixo, para todos os valores de x menores ou iguais que menos 1. F de x vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrado para todos os valores entre menos 1 e 1, e f de x vai ser igual a x para todos os valores maiores ou iguais a 1. E aí aqui do lado eu estou com um gráfico da função para mostrar para vocês, ó. Para até menos 1, o f de x é igual a zero, ó. Sempre zero. Para entre menos 1 e 1 é este semicírculo. Para os valores de x maiores que 1, a gente tem que f de x é igual a 1. Então é sempre uma função crescente. Difícil de compreender? Talvez um pouco. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente conseguir se dar bem. Tá bom? Vou fazer com vocês esse exemplo. Tenta antes dar uma pausa, depois volta aqui para conferir o gabarito do exercício. Vamos lá. O exercício pede para a gente encontrar essa sequência, tá, de valores. Como que eu resolvo esse tipo de exercício? Tem uma função definida por partes, eu vejo qual é o ponto em que ocorre a distinção das regras das funções. Então, o que eu faço? Eu faço uma linha x, uma linha aqui no eixo,
E eu olho uma coisa, deixa eu botar até essa linha mais para baixo, vai ficar melhor. Então, a gente faz aqui a distinção. A gente vê, ó, o 3 é onde ocorre, né, a diferença entre os dois. Então, eu coloco o 3. Para todos os valores maiores que 3, a minha função vale 1 sobre x. Para todos os valores menores ou iguais a 3, a minha função vale 2x. Então, agora eu começo a resolver todos os meus problemas em questão. Olha aqui comigo, ó. f de 0. Eu te pergunto, o 0 vem antes ou depois do 3? Vem antes, né? Então, eu tenho que fazer f de 2x. Então, f de 0 é igual a 2 vezes 0, que é 0. f de 2. O 2 vem antes ou depois do 3? Vem antes. Então, eu tenho que usar esta relação. Então, f de 2 é igual a 2 vezes 2, que é 4. f de menos 2. f de menos 2 vem antes ou depois? Vem antes. Então, a gente usa esta relação. 2 vezes menos 2. Então, f de menos 2 é igual a menos 4. Agora, a gente vai começar a fazer as relações que faltam. Agora, f de 3. Vou fazer ali em cima, vai ficar melhor. Pra gente depois fazer aquela última. Então, f de 3 é igual. f de 3, ó, exatamente quando ele for menor ou igual a 3. Aqui ele é exatamente igual a 3. Então, eu uso esta relação. Então, f de 3 é igual a 2 vezes 3, que é 6. Vamos fazer agora o nosso último caso, que é quando a nossa f de 3t. Parece um pouquinho complicado, mas não é. Olha uma coisa, a gente tem que analisar nos dois intervalos. Então, o que vai ter? Ó? Quando 3t for maior que 3, a gente divide os dois lados por 3, então a gente encontra aqui, vou dividir aqui por 3, e aqui eu vou dividir por 3. Então, eu sei que o t tem que ser maior que 1. Tá bom? Então, nesse primeiro intervalo aqui, quando t for maior que 1, eu uso 1 sobre x. Então, eu vou só refazer as contas e depois vou construir isso aqui para vocês enxergarem. Então, quando o meu 3t for menor ou igual que 3, divido por 3 dos dois lados. Daqui, eu vou encontrar que o t tem que ser menor ou igual que 1. Então, o que aconteceu? Agora, a nossa reta se modificou um pouco. Ela não está mais em função do 3, ela está em função do 1. Porque, olha o que acontece. Agora, a nossa função é outra. Ó. Nossa função é a seguinte, ó, f de 3t ela é igual a 1 sobre x, quando o valor de t for maior que 1, e ela é igual a 2x, quando o valor de t é menor ou igual que 1. É uma nova construção, tá bom? Então, vamos fazer aqui a divisão, ó. Deixa eu apagar e botar ali no cantinho, para a gente poder ter ela feita na continuidade aqui, ó. Então, agora é 1. Todos os valores menores a gente tem 2x. Todos os valores maiores, 1 sobre x. Então, vamos fazer ali, ó. f de 3t vai ser igual a 1 sobre 3t quando t for maior que 1. E f de 3t vai ser igual a 2 vezes 3t, que é igual a 6t, quando o valor de t for menor ou igual a 1. Tá bom? Espero que tu tenha conseguido entender. Se caso ficou alguma dúvida, por favor, volta os slides, olha como é que a gente fez a construção dos exercícios e dos exemplos. E se mesmo assim ainda persistir e tu não conseguir entender, pode escrever aqui embaixo nos comentários, não vou ter problema nenhum em te responder. Vai ser um prazer.
bons estudos e até a próxima aula. Tchau!